Rapaziada, mais um título pro Brasil nas mãos de Eric Selvagem, título do importantíssimo e super tradicional Pittsburgh Pro, rapaziada. Sim, Eric Selvagem venceu, tá qualificado pro Olímpia, chega com uma moral muito grande no Mr. Olímpia, e nesse vídeo eu quero dar uma olhada com vocês aqui em como que se deu os confrontos e como que o Eric conseguiu esse feito, cara. Pô, a gente tem que dar uma moral muito grande pro Eric, porque vencer o Pittsburgh Pro tem uma importância muito grande e o Eric conseguiu esse feito incrível, faturando aí o Pittsburgh Pro, pegando qualificação para o Mr. Olímpia e deixando um recado muito importante para esse ano dele no Olímpia, tá, rapaziada? No final do vídeo passaremos rapidinho aí para comentar sobre a vitória do Ali Bilal, que venceu a Men's Physique, fazer mais algumas ressalvas com relação a esse confronto, mas a parte central desse vídeo é mesmo a vitória do nosso mano Eric Selvagem, que a galera tá apelidando de Cepacol brasileiro, né? Vamos comentar como que ele venceu isso daí, beleza, galera? Mas antes de mais nada, deixa um like aí, já senta o dedo no like aqui, se inscreve aí no canal, vamos juntos aí, bater 80 mil inscritos, já deixa qualquer comentário aí no início do vídeo só para ajudar no engajamento e lembrar para vocês do cupom IK, que é o cupom mais fácil para você utilizar na Growth e na Meet, os links estão sempre na descrição. Valeu demais, muito obrigado a vocês que usam, que indicam o cupom IK, tá aqui ó, cupom IK é o cupom mais fácil de usar, links na descrição, Growth Meet é cupom IK, não tem jeito, meus amigos, dados os avisos, vamos que vamos, cara, porque que bom, né, cara, que bom ver o Eric vencer, velho. O Eric é um cara que trabalha demais, passou muito tempo batendo cabeça aí na Men's Physique, se encontrou de maneira incrível na categoria Classic, é a sua segunda qualificação para o Mr. Olímpia e, velho, tô feliz demais aí, demais pelo Eric, velho, mais um BR qualificado para o Olímpia. Já temos Ramon, já temos Everson Costa, Gabriel Zancanelli e agora Fábio Júnior e agora Eric Selvagem, né? Então já temos 5 brasileiros qualificados para a categoria Classic do Olímpia. Vamos lá, rapaziada, confronto muito bom, um line-up muito interessante. Nós tivemos aqui o Matt Gregor, né, que é esse maluco aqui, shape muito bom. Achei que ele poderia ter puxado um pouco mais na condição, mas assim, ele tem uma facilidade enorme em apresentar profundidade de corte ali, uma baita separação. O shape desse cara aqui é muito bom, só que eu acho que ele falha demais, velho, nas poses, cara. Eu não gosto das poses do Matt Gregor. Daqui a pouco vocês vão ver como é a pose clássica favorita dele, que é uma porcaria. Nós tivemos esse mano aqui também, que eu não sei o nome dele, mas é um cara que tem um frame muito massa também, cara. Inclusive, eu acho que é o melhor frame aqui. E tivemos esse malandro aqui, que eu também não sei quem é, que também estava muito bem. Mas vamos de cara aqui pro duplo bíceps de frente. Vão deixando suas opiniões aqui embaixo. O Eric Selvagem acaba optando, né, para ficar um pouco mais lateralizado. A gente percebe que a cintura e o quadril dele, de longe aqui, é o menos favorecido com relação a essa pose. Ele acaba tendo uma expansão até muito legal, porém, como a cintura e o quadril dele não é tão pequeno, acaba que, pô, não parece aquela diferença tão grande entre cintura escapular e cintura pélvica. Além do mais, percebam isso aqui, cara, ó. As costelas do Eric, elas acabam não encolhendo na hora do vácuo, né? Elas se expandem, então meio que deixa isso muito grosso, né? Fica muito reto aqui, ó. Não sei se existe uma forma do Eric conseguir contrair essas costelas para fechar um pouco mais e trazer aquela ilusão de discrepância de cintura escapular com quadril, cintura pélvica aqui. Acho que seria interessante. Se caso isso puder acontecer, não sei se ele consegue, talvez se ele conseguisse, ele já fazia, né? E então assim, é um ponto muito interessante isso aí. Tem alguns caras que realmente a costela abre um pouco mais, outros caras que a costela fecha bem, mas ele acaba, cara, quer queira, ele é muito largo nessa pose, ele é muito largo, tem pernas boas, tem um bom posicionamento de perna, o sartório estava aparente, não tem tanta separação aqui como o Matt Gregor, mas ele estava muito seco. Eu acho que o braço dele melhorou bastante também, a expansão de frente também achei que melhorou bastante. Ele fica muito bom nessa pose, cara. Eu acho que dentro desse line-up ele fica bem bom nessa pose. Acontece que o frame dos outros dois aqui, né, são bem melhores do que o do Eric. Então é uma pose que eu acho que pode haver aí um julgamento. Acho que tá bem próximo essa pose. Então vamos fazer o seguinte, não vamos pontuar ninguém. Como é uma pose bem próximo, a gente descarta e segue para a próxima, beleza? Peitoral de lado, a gente tem novamente uma pose bem disputada. Esses três caras aqui muito bem na pose. O Eric com um quadríceps muito grande. Femoral tá bom. O glúteo também ficou bom aqui nessa pose. O Matt Gregor, ele tem um volume de glúteo bem maior, né? Então acaba que às vezes dá a impressão que ele é maior na parte de baixo, muito por conta do volume de glúteo dele. Quadríceps bom, posterior bom. Observe como o posterior dele acaba sendo meio que ofuscado um pouco por conta do volume de glúteo, mas fica muito bom. E esse mano aqui também, ele, pô, carece de um pouco mais de glúteo,
glúteo, mas ele tem um femoral bem legal e tem um quadríceps bem bom também. Então eu acho que na parte de baixo não tem uma discrepância tão grande, tá, entre os três. Na parte de cima, pô, eu também acho que tá todo mundo muito bem servido, cara. O grande detalhe é que o McGregor, ele fica mais retão, esse brother fica mais retão e o Eric Selvagem, ele abre mais a pose aqui, ó. Então dá a impressão que o peito dele dá 2 do peito dos caras. Olha essa região aqui, ó. Olha o peito do Eric Selvagem, como parece dar 2 peitos do cara, ó. Olha esse peitinho do McGregor aqui, olha esse peitinho desse malandro aqui e olha o peitão do Eric Selvagem aqui. Vou até botar em amarelo que fica mais nítido, ó. O peitinho do McGregor, o peitinho do brother e o peitaço do Eric Selvagem gigante, cara. Eu acho que essa maneira de executar a pose favoreceu demais o Eric Selvagem. Acho que não existe uma diferença tão grande aqui de braço e ombro. Então eu acho que o simples fato do Eric executar de maneira melhor deixa aqui uma leve vantagem para ele nessa pose, tá? Mas mais uma vez, uma pose bem próxima, a gente pode continuar e ver aí como que eles vão se sair nas próximas poses. Essa pose aqui, novamente, os caras eles têm um frame um pouco melhor, mas acontece que o Eric Selvagem, ele ganha muito em glúteo aqui, né? Eu acho que é inegável que ele fica melhor nessa pose, única e exclusivamente por conta desse glúteo talhadaço, velho. Glúteo posterior talhado até a alma, inclusive isso aqui eu acho que é um ponto crucial para o duplo bíceps de costas e que inclusive me faz olhar muito mais para o Eric do que para os demais, cara. Aqui com certeza é aquele efeito wall que quando você olha assim, você diz, caramba, como esse maluco fez dieta, esse maluco fez muito cardio, esse maluco fez o trampo, porque, velho, olha isso, velho, de cima a baixo, talhado, sensacional, velho. É claro que poderia ter um pouco mais de massa, um pouco mais de espessura na parte de baixo, poderia, mas assim, o McGregor não traz isso, esse malandro aqui não traz isso. Na parte de baixo, o McGregor até tem fibras no glúteo ali, marcação do femoral, mas assim, o Eric Selvagem de longe é o cara que mais impressiona nessa pose. Então essa é uma pose que eu acho que ele vence de leve, cara, vence tranquilo ali, vence de boa demais. E aí a gente chega em abdominais e coxa. É uma pose que tende a não favorecer muito aí o Eric Selvagem, porque mesmo que ele fique lateralizado, quando ele tem que contrair o abdômen, acaba que deixa evidente, né, que ele não tem aí uma discrepância entre a cintura escapular e a cintura pélvica, ou a região do quadril ali, e isso acaba meio que expondo o Eric Selvagem, né, então acaba que ele realmente não fica bom, os outros dois atletas ficam à sua frente com relação a essa pose aí, e a pose clássica favorita aqui, eu acho que o Eric Selvagem fica muito bom, a pose desse malandro aqui é muito bonita também, ficou muito bom esse contraste entre os dois, dá pra gente ver que a estrutura do Eric, ela é enorme, né, então ele é mais largo do que esse maluco aqui, o grande detalhe é que ele tem a cintura fina e ele faz aquele V aqui, né, cara, que se encaixa com a perna e deixa o físico em ampulheta, coisa que o Eric também consegue. A grande diferença é que aqui o midsection, né, a região do meio do corpo aqui, o quadril, a cintura do Eric é um pouco mais largo e aí a fluidez desse malandro fica muito melhor. E olha a pose clássica do McGregor, cara, é uma pose boa? Porra, é uma pose legal, expansão dorsal de frente é uma pose muito massa, mas velho, com tantas opções, McGregor, você não pode fazer uma pose dessa aqui, cara, fica uma parada muito simples, né? Todo mundo, ó, fazendo essa pose aqui, e o McGregor lançou uma expansão. Eu não consigo gostar dessa pose aqui do McGregor. Então, qual que é a lição que eu tiro desse show, cara? A lição que eu tiro daqui é o seguinte: o grande condicionamento, aquele aspecto hard do Eric Selvagem, deu a vitória para ele. Ele tem uma estrutura muito imponente, ele consegue se manter equilibrado na maioria das poses e ele tem uma pose que nitidamente traz um efeito wall muito mais impactante dos seus adversários, e isso para mim foi um ponto crucial para fazer o Eric Selvagem vencer. Gosto demais aqui do físico do McGregor, mas, por exemplo, eu acho que essa pose de duplo bíceps de frente poderia ser melhor executada, encostar esses adutores, né, cair um pouquinho pro lado, assim como o Eric cai, deixar essa pose, pô, um pouco mais bonita, um pouco mais apresentável, fechar um pouco mais esses braços para cravar aqui o pico de bíceps, que ele tem condições de ter um pico de bíceps. O grande detalhe é que ele não consegue expandir tão bem, trazer ali mesmo que minimamente um vácuo, apesar de como a pose, mesmo ele tentando puxar o abdômen, marcando o abdômen, mesmo ele tentando puxar o vácuo, ainda consegue marcar o abdômen, não fica uma pose ruim, mas eu acho que uma queda de quadril ali, uma correção no braço, uma correção na perna, deixaria essa pose muito melhor, né? Então eu acho que o McGregor peca muito aí com relação a isso. O mesmo caso aqui é pro peitoral de lado, né? Então uma simples diferença na execução deixa o peito do Eric Selvagem parecendo que dá 2, 3 peitos dos seus adversários, cara. Então isso acaba sendo muito impactante, o poder que a pose tem. Duplo bíceps de costa, o grande ponto aqui pro McGregor é mesmo botar um pouco mais de espessura na parte de baixo, puxar um melhor
condicionamento, mas você percebe que nitidamente é uma pose horrivelmente executada, né? A melhor execução aqui, inclusive, eu acho que é a desse maluco aqui, ó. Ele não deixa espaços aqui embaixo, consegue conectar os adutores, fica tudo muito bem encaixadinho. O grande ponto é que ele fica pequeno, né? Olha como o glúteo, a perna dele é muito pequena com relação aos adversários, a parte das costas está um tanto quanto embaçada, talvez precisasse de um pouco mais de tempo para refinar o condicionamento do físico como um todo, e também das costas aqui seria muito bem-vindo. O abdominais e coxa, o McGregor consegue conectar melhor as pernas aqui agora, ó. E aí a linha dele deixa ele tendo realmente essa pose um pouco melhor, mas caso ele puxasse o vácuo igual esse maluco aqui, ficaria muito melhor. E aí a pose clássica, eu acho que urgentemente o Chris Aceto precisa mandar o McGregor mudar isso aqui, porque fica ruim, velho. Eu acho que o McGregor deve ter uma ligação muito grande com essa pose, porque não é possível, velho. Ele executa isso já tem 1 ano e meio, mais ou menos, desde que ele veio pra Classic. Não é possível que alguém chegou a ele e disse: Matt, pô, não tá muito bom não, velho. Eu acho que essa pose tá boa não. Então, o McGregor é um excelente atleta. Esse outro malandro aqui é um excelente atleta também. Mas é aquela coisa. Numa competição de fisiculturismo, cara, nem sempre suas virtudes vão te levar ao título. Muitas vezes é quem tá mais equilibrado, quem tem menos pontos falhos, que acaba levando a melhor. Então a gente percebe que, assim como foi no Arnold Classic, que o Wesley Vissers tinha a cintura um pouco maior, tinha um quadril um pouco mais grosso, e mesmo assim venceu, a gente percebe que o grande volume, a imponência de largura, né, e o grande condicionamento que o Eric Selvagem tem, fez ele vencer, assim como o grande condicionamento e também a imponência da largura do Wesley Vissers fez com que ele venceu lá no Arnold Classic Ohio. Então fica de lição pra gente, cara, ó, nem sempre as melhores linhas vão vencer, né, não basta ter linha, Classic Physique não é só isso, tá? Então, muitos parabéns pro Eric Selvagem, cara, que incrível essa vitória dele, ó. Deixem suas palminhas aí nos comentários pro Eric, porque ele merece. E comenta aqui pra mim se vocês acham que esse ano ele vai entrar de vez aí no top 10 do Olímpia, beleza, galera? Comenta aí. E agora vamos fazer aqui uma menção honrosa ao Ali Bilal, né, que convenceu, trouxe um shape insano, muito bem alinhado. E também uma menção honrosa pro brasileiro aí, Vitor Chaves, né, que acabou sendo atropelado pelo Bilal. Sorte a dele que ficou atrás do Bilal. Já pensou se ele ficasse à frente? Aí que seria um problema, né? Mas é aquela coisa, rapaziada. Eu não acho que não teve julgamento novamente, eu acho que eles mantiveram o resultado da prévia para a final. A grande questão aqui para o Vitor Chaves é que é muito difícil para ele, que nunca teve a parede abdominal como um ponto tão forte do seu físico, brigar contra um cara que consegue trazer isso aqui, ó. Mesmo a gente vendo que o Bilal tá um pouco lateralizado, que talvez ele tenha um pouquinho a mais de braço aqui, talvez ele não atenda às regras das pernas, que trouxe a bermuda lá embaixo, essa bermuda devia ser um pouco mais para cima. Mesmo a gente vendo que muitas vezes o Bilal vai contra as regras da categoria Men's Physique, mas a gente sabe que algumas dessas regras não valem nada, e o Bilal acabou trazendo um shape muito seco, um shape com a região aqui do abdômen muito bem blocado, com o peito cheio, e isso aí deu o título para ele. Então o Vitor Chaves, que era cotado aí como exemplo da categoria Men's Physique, como um cara dos atletas olharem e seguirem o seu exemplo para a categoria, já vem sendo derrotado aí em 3 shows, né? Não conseguiu uma vitória no Ohio, não conseguiu no UK e não conseguiu agora no Pittsburgh Pro. Apesar de fazer grandes apresentações, o Vitor Chaves precisa acertar o show para vencer, pegar a sua vaga e repensar o trabalho para o Mr. Olympia, porque ele tem muito potencial, mas a gente percebe que ainda tem alguns detalhes que no alto nível, né, no nível mais alto da Men's Physique, conta muito, e ele precisa ajustar isso aí para que ele consiga entrar de vez na briga pelo título, porque aqui a gente está diante de um diamante que está cada vez mais lapidado e que pode se tornar, quem sabe, o primeiro brasileiro a vencer um título do Mr. Olympia, beleza, galera? Então é isso aí a respeito do nosso mano Eric Selvagem e também do nosso brother Vitor Chaves. Deixem seus comentários de apoio, valeu demais, usa o cupom IK, não esquece para fortalecer o Igão, deixa aquele comentário do engajamento, compartilha esse vídeo e até a próxima, valeu!